Eu passei 45 anos da minha vida acreditando que eu era o erro e a minha irmã era o acerto. Sabe como é crescer sentindo que você é apenas a sombra de alguém que brilha demais? Minha mãe nunca me disse eu te odeio, mas o silêncio dela dizia coisas piores. Ela dava o melhor pedaço de carne para minha irmã, Bianca. Pagava os cursos caros para Bianca. E para mim, sobravam as cobranças, a rigidez e a frase: Helena, você precisa se virar. Eu chorei no enterro da minha mãe na semana passada, mas não foi só de saudade. Foi de raiva. Raiva por ela ter morrido sem nunca me explicar porque eu não era digna do mesmo amor. Mas ontem, ao abrir o cofre que ela mantinha escondido no fundo do armário, eu descobri que o amor dela não era o que parecia. O que eu encontrei lá dentro não era dinheiro. Era prova de que a filha preferida não era um troféu, era um refém. E eu fui a única que ela realmente salvou. Meu nome é Helena. Sou professora de história, divorciada, mãe de um menino lindo chamado Lucas. Sempre fui a filha responsável. Aquela que chega na hora, que paga as contas, que cuida de tudo. Mas na minha família, ser responsável nunca rendeu aplausos. Rendeu obrigações. Desde pequena, a dinâmica na nossa casa era clara. Eu e a Bianca temos apenas 2 anos de diferença, mas parecia que vivíamos em universos paralelos. Bianca nasceu com aquele brilho que atrai as pessoas, mas também com uma fragilidade que minha mãe, a dona Célia, tratava como se fosse cristal sagrado. Se a Bianca tirasse nota baixa, a culpa era da escola. Se eu tirasse nota baixa, a culpa era da minha falta de esforço. Se quebrasse um copo, minha mãe dizia: Cuidado, meu anjo, você vai se cortar. Se eu quebrasse, eu ouvia: Que desastrada, Helena. Limpa isso agora. Bianca cresceu sendo mimada de uma forma quase patológica. Roupas de marca, viagens, carros ganhos aos 18 anos. Eu comecei a trabalhar aos 16 como atendente de telemarketing para pagar meu cursinho pré-vestibular. Minha mãe dizia, com aquele tom seco que cortava minha alma: O trabalho edifica, Helena. Você é forte. Aguenta. Eu cresci ouvindo que eu era dura, fria, autossuficiente. Minha mãe construiu um muro entre nós. Eu a visitava todo domingo, levava remédios, levava meu filho, mas nunca recebia um abraço apertado. Já a Bianca aparecia a cada 3 meses, geralmente para pedir dinheiro, e minha mãe a recebia como se fosse a volta do filho pródigo. Fazia o prato favorito dela, sorria com os olhos cheios de lágrimas. Eu sentia ciúmes. Sim, um ciúme corrosivo, ácido. Eu queria entender o que havia de errado comigo. Porque o meu esforço valia menos que a mera existência da minha irmã. Até que minha mãe teve um infarto fulminante na semana passada. O enterro foi um teatro. Bianca chegou atrasada, vestindo um óculos escuro enorme, chorando alto, se jogando sobre o caixão. Todos os parentes diziam: Coitada da Bianca, ela era tão apegada a Célia. Eu estava ali, de pé, segurando a mão do meu filho, organizando o pagamento da funerária, servindo água para as tias. Invisível, como sempre. Depois que todos foram embora, voltamos para a casa da minha mãe. A casa antiga, cheia de memórias e cheiro de lavanda e madeira velha. Eu precisava começar a organizar as coisas. Bianca se jogou no sofá da sala, tirou os sapatos e disse: Helena, vê se tem vinho na cozinha. Estou exausta emocionalmente. Aquilo ferveu meu sangue, mas eu respirei fundo. Fui até a cozinha. Enquanto pegava a garrafa, ouvi o barulho dela mexendo nas gavetas da estante da sala. Voltei rápido. Bianca estava revirando os papéis da mãe. O que você está fazendo? Perguntei. Ela respondeu sem me olhar, procurando as joias da vovó. Mamãe disse que iam ficar para mim. E a escritura da casa. Preciso vender minha parte rápido. Tenho umas dívidas para quitar. Vender? A mãe acabou de ser enterrada, Bianca. E a casa não vai ser vendida agora. Precisamos fazer o inventário. Ela riu. Um riso debochado. Ah, Helena, deixa de ser burocrática. A mãe sempre disse que tudo o que era dela seria meu. Você tem seu emprego, sua vidinha estável. Eu preciso de ajuda. A mãe sabia disso. Ela vivia para me ajudar.
Ela tinha razão. A mãe vivia para ajudar a Bianca. Pagou aluguéis atrasados, pagou advogados quando Bianca se meteu em confusão com ex-namorados problemáticos, pagou clínicas de estética. Eu vou para o quarto da mãe, disse eu, sentindo um nó na garganta. Vou começar a separar as roupas para doação. Entrei no quarto da Dona Célia. O cheiro dela estava em tudo. Sentei na cama e chorei. Chorei pela orfandade e pela injustiça. Olhei para o guarda-roupa. No fundo, atrás de uma pilha de lençóis, havia um painel de madeira solto. Eu sabia que estava lá porque, quando criança, vi minha mãe escondendo coisas ali. Puxei o painel. Havia uma caixa de metal cinza. Um cofre antigo. Tentei a data de aniversário da Bianca. Não abriu. Tentei a data de casamento dela. Nada. Tentei o aniversário da mãe. Nada. Por instinto, quase sem esperança, digitei a minha data de nascimento. Clique. A tranca se abriu. Meu coração parou por um segundo. Porque a senha seria o meu aniversário, se ela nem lembrava de me ligar no dia. Abri a caixa. Esperava encontrar joias ou dinheiro. Mas o que havia lá dentro eram cadernos. Dezenas de cadernos pequenos, do tipo Moleskine, e uma pasta grossa de documentos jurídicos. No topo da pilha, uma carta em um envelope azul, escrito apenas, para Helena. Ler somente quando eu não estiver mais aqui para proteger vocês duas. Minha mão tremia tanto que quase rasguei o envelope. Bianca gritou lá da sala. Helena, cadê aquele anel de esmeralda? Você pegou? Eu gritei de volta, estou ocupada, e tranquei a porta do quarto. Sentei no chão e comecei a ler a carta. A letra da minha mãe, trêmula, parecia falar comigo. Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque finalmente descansou de mim. Sei que você cresceu achando que eu não te amava. Sei que você achava que eu preferia a Bianca. Deus sabe quantas noites eu chorei pedindo perdão por ter deixado você acreditar nisso. Mas foi necessário. Foi o único jeito de te salvar. Você sempre perguntou por que eu era dura com você e doce com ela. A resposta não é amor. Helena. A resposta é medo. Bianca não é apenas confusa ou mimada. Sua irmã tem o mesmo sangue ruim do seu pai. Parei de ler. Meu pai morreu quando éramos pequenas, num acidente. Minha mãe nunca falava dele, só dizia que era um homem difícil. Voltei para a carta. Seu pai não morreu em acidente nenhum, Helena. Ele morreu numa briga de bar, devendo agiotas, depois de quase nos matar em casa. Ele era um psicopata. Encantador por fora, mas perverso por dentro. E, desde os 5 anos de idade, eu vi isso na Bianca. Lembra quando seu gatinho fugiu? Não foi fuga. Bianca o jogou no poço. Ela tinha 7 anos. Ela sorriu enquanto fazia isso. Lembra quando você caiu da escada e quebrou o braço? Bianca tinha passado óleo nos degraus. Ela me confessou anos depois, rindo. Eu senti um frio na espinha que subiu até a nuca. As memórias voltaram como flashes distorcidos. Eu sempre achei que eu era desastrada, que eu tinha má sorte. Mas a carta continuava. Levei a Bianca em psiquiatras, neurologistas. O diagnóstico foi sempre inconclusivo, mas o comportamento era claro: falta de empatia, manipulação, traços de sociopatia. Os médicos disseram que ela precisava de supervisão constante ou se tornaria um perigo para a sociedade. Eu tinha 2 escolhas. Helena. Internar sua irmã e destruir a vida dela, ou tentar controlá-la. Eu escolhi me tornar a carcereira dela. Mas para isso funcionar, eu precisava afastar você. Se eu te desse carinho, se eu te mostrasse preferência, a Bianca te destruiria. O ódio dela se alimenta da inveja. A única forma de manter você viva e sã era fazer a Bianca acreditar que ela era vencedora, que ela era a preferida. Enquanto ela se sentisse superior a você, ela te ignoraria. Ela te deixaria em paz. As lágrimas molhavam o papel. Tudo fazia sentido. A frieza da minha mãe. Não era rejeição. Era um escudo. Ela me tratava mal na frente da Bianca para que a Bianca não sentisse necessidade de me atacar. Comecei a folhear os cadernos. Eram diários de bordo do horror.
Dia 12 de março de 1998. Bianca roubou a carteira da visita. Tive que pagar para não chamarem a polícia. Dia 4 de maio de 2005. Bianca colocou fogo na cortina do quarto da Helena. Consegui apagar. Disse a Helena que foi um curto-circuito. Bianca estava assistindo às chamas. Dia 20 de outubro de 2015. Bianca me ameaçou de novo. Disse que se eu não desse o dinheiro do carro, ela contaria mentiras sobre mim no trabalho da Helena para que ela fosse demitida. Dei o dinheiro. Minha mãe passou a vida sendo extorquida pela própria filha para proteger a outra. Aqueles presentes, as roupas, o dinheiro, não eram mimos. Eram pagamentos de resgate. Minha mãe estava pagando para Bianca ficar longe de mim. Ela me fez ser forte, dura e independente para que eu pudesse sobreviver longe daquele hospício doméstico. Ela me expulsou do ninho cedo para que o predador que dormia no quarto ao lado não me devorasse. Eu olhei para os documentos jurídicos. Havia comprovantes de acordos, pagamentos de fiança que eu nem sabia que existiam, laudos psiquiátricos escondidos. E, por fim, o testamento. O verdadeiro testamento. Alguém bateu na porta do quarto. Violenta. Helena. Abre essa porta. Eu sei que você achou o cofre. A voz da Bianca não era mais a voz manhosa de sempre. Era grave, fria. Já vou. Gritei, escondendo os papéis embaixo da colcha. Abri a porta. Bianca estava parada ali, com os olhos fixos em mim. Não havia luto neles. Havia cálculo. O que tinha lá dentro? Dinheiro. Títulos. Ela entrou empurrando, revirando as gavetas. Não tinha dinheiro, Bianca. Só papéis velhos. Cartas de amor do pai. Ela gritou. Mentira. A mãe guardava dinheiro vivo. Ela sempre tinha dinheiro para mim. Cadê? Ela começou a jogar as roupas da mãe no chão. A raiva subiu em mim, mas agora era uma raiva diferente. Não era mais a raiva da irmã rejeitada. Era a raiva de quem finalmente enxerga o inimigo. A mãe morreu. Bianca. A fonte secou. Ela parou e se virou para mim. O sorriso que ela deu me lembrou o sorriso do dia em que caí da escada. A fonte nunca seca. Helena. A casa é minha. A mãe me prometeu. Você tem sua casinha, seu emprego de professorinha. Essa casa vale muito. Vou vender e você não vai ver um centavo. A gente divide tudo meio a meio. É a lei, tentei manter a calma. A lei. Ela riu. Eu tenho um documento. Helena. A mãe assinou uma doação em vida da casa para mim, 3 anos atrás. Ela disse que era para garantir meu futuro, já que eu sou frágil. Meu estômago gelou. Minha mãe teria feito isso? Teria entregado a única herança para o monstro para mantê-lo calmo? Mostra esse documento, exigi. Está com meu advogado. Sai da minha casa. Helena. Agora. Eu saí do quarto, mas não saí da casa. Fui até o cofre aberto e peguei a pasta de documentos que eu tinha escondido. Minha mãe, na sua sabedoria dolorosa, tinha previsto isso. Abri a pasta na mesa da cozinha, enquanto Bianca servia o vinho que encontrou. Lá estava. Não uma doação da casa para Bianca, mas um dossiê. Minha mãe tinha registrado a casa em usufruto vitalício para ela mesma, mas a propriedade estava num fundo fiduciário. E o beneficiário do fundo? Lucas, filho de Helena. Minha mãe pulou uma geração. Ela não deixou para mim, porque sabia que a Bianca poderia me manipular ou coagir a dividir. Ela deixou para o meu filho, com uma cláusula de que a administração seria minha até ele completar 25 anos. E havia uma cláusula de exclusão para Bianca, baseada em indignidade, anexando os boletins de ocorrência que minha mãe fez secretamente ao longo dos anos contra a própria filha, por agressão e ameaça. Ela documentou tudo. Cada empurrão, cada grito, cada extorsão. Ela juntou provas durante 20 anos para garantir que, no dia que ela morresse, a Bianca não levasse nada. A filha preferida não herdaria nem um centavo. Voltei para a sala com o papel na mão. Bianca, chamei. Ela estava sentada na poltrona da mãe, com os pés em cima da mesa de centro. Já foi embora. A casa não é sua, eu disse.
Ah, lá vem você. A casa é do Lucas. E eu sou a administradora. E aqui. Levantei o dossiê. Estão as cópias dos BOs que a mamãe fez contra você em 2010, 2014, 2018 e no mês passado. A cor fugiu do rosto dela. B.O. A mamãe nunca faria isso comigo. Ela me amava. Ela tinha medo de você, respondi. Ela pagava pedágio para você não destruir a família. Mas acabou. Leia. Joguei a carta da mãe no colo dela. Bianca leu. Eu vi os olhos dela percorrendo as linhas onde a mãe a chamava de meu maior erro e minha cruz. Pela primeira vez na vida, vi a Bianca desmoronar. Mas não foi choro de tristeza. Foi um surto de ódio. Ela rasgou a carta, gritando, jogando o abajur na parede. Aquela velha maldita. Eu devia ter matado ela antes. Ela mentiu para mim. Ali estava. A confirmação. Eu devia ter matado ela antes. Eu peguei meu celular, que estava gravando áudio no bolso desde que saí do quarto. Minha mãe me ensinou a ser desconfiada. Acabou. Bianca. Sai da casa. Bianca veio para cima de mim. O olhar dela era vidrado, insano. Você não vai ficar com tudo. Você sempre foi a perfeitinha, a chata. Eu mereço isso aqui. Eu aguentei aquela velha reclamando no meu ouvido. Ela tentou me agredir. Mas eu não era mais a menina que caía da escada. Eu era a mulher que minha mãe forjou no fogo da disciplina e do trabalho. Segurei os braços dela. Eu era mais forte. Anos carregando peso, trabalhando, cuidando de filhos sozinha. Bianca era mole, sedentária, vivia de aparência. Empurrei-a para o sofá. Você nunca aguentou nada, Bianca. Você sugou a vida dela. Você matou ela de desgosto dia após dia. Ela me amava mais. Ela gritou, como uma criança mimada de 5 anos. Ela te protegia de você mesma. E me protegia de você. Gritei de volta. Olha para você. 43 anos e não sabe fritar um ovo, não tem um amigo verdadeiro, não tem nada que não tenha sido comprado. Ela ficou ofegante, me olhando com ódio puro. Se você não me der metade do dinheiro, eu vou queimar essa casa. Eu queimo tudo com a gente dentro. Eu sabia que ela era capaz. A carta dizia isso. Mas eu tinha um trunfo. Pode queimar. Mas a polícia está a caminho. Eu apertei o botão de pânico do alarme assim que você rasgou a carta. E gravei sua confissão de que queria ter matado a mamãe. Se você for presa agora, com seu histórico e esses laudos psiquiátricos que a mamãe guardou, você vai para o manicômio judiciário, Bianca. E lá não tem vinho nem cama macia. Ela paralisou. O medo de perder o conforto era maior que o ódio. O som da sirene começou a ser ouvido ao longe. Ela pegou a bolsa. Você vai pagar por isso, Helena. Sai, eu disse. E não volte. Se você chegar perto do Lucas ou de mim, eu entrego o dossiê completo para o promotor. Ela saiu batendo a porta, xingando, amaldiçoando a memória da nossa mãe. Quando a porta bateu, o silêncio voltou para casa. Mas dessa vez, não era um silêncio pesado. Eu tranquei a porta. Troquei as fechaduras no dia seguinte. Instalei câmeras. Bianca sumiu. Soube por parentes distantes que ela foi morar com o namorado em outra cidade, tentando aplicar seus golpes em outra pessoa. Minha mãe deixou uma pequena mesada programada para ela, o suficiente para ela não passar fome, mas insuficiente para luxos. Foi o último ato de misericórdia. Eu fiquei na casa. Durante semanas, limpei cada canto. Encontrei mais cartas. Cartas que minha mãe escrevia para mim e nunca enviava. Hoje vi a Helena recebendo o diploma. Estava tão linda. Queria tanto abraçá-la e dizer que sou a mãe mais orgulhosa do mundo, mas a Bianca estava ao lado, olhando com aquele jeito sombrio. Tive que dizer apenas parabéns, não fez mais que a obrigação. Doeu em mim, filha. Me perdoe. Eu li essas cartas chorando, mas curada. Aquela rigidez, aquela cobrança excessiva, foi o treinamento intensivo que ela me deu para que eu fosse inquebrável. Ela sabia que ela não estaria aqui para sempre e que eu teria que lidar com a Bianca.
Ela me fez forte porque sabia que a vida seria dura. Ela não preferia a minha irmã. Ela temia a minha irmã. A mim, ela respeitava. E o respeito, descobri agora, é a forma mais sólida de amor. Muitas vezes, julgamos nossos pais pelo que vemos na superfície. Julgamos o carinho que faltou, a palavra dura que sobrou. Mas nem sempre sabemos os monstros que eles estão enfrentando em silêncio para nos manter seguros. Se você sente que foi a ovelha negra, a filha cobrada, a que teve que lutar por tudo, talvez você não tenha sido a menos amada. Talvez você tenha sido a única em quem eles confiaram para voar sozinha. O amor, às vezes, se veste de armadura para nos proteger. Olhe para trás com compaixão. A verdade pode libertar você, assim como me libertou.